Bem-vindo ao devocional Caminho Diário. Separe este tempo para aprender com os Salmos. Vamos caminhar juntos? Lamento. Leia e medite em Salmos 44, do 9 ao 16. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste, e não acompanhas nossos exércitos. Fizeste-nos fugir do inimigo, e os que nos odeiam nos despojam à vontade. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas, e nos espalhaste entre as nações. Vendeste teu povo por nada e não lucraste com o preço. Tu nos humilhaste diante de nossos inimigos, fizeste de nós objeto de zombaria para os que estão ao nosso redor. Puseste-nos por provérbio entre as nações. Os povos meneiam a cabeça diante de nós. Estou constantemente humilhado, e meu rosto se cobre de vergonha, diante da voz daquele que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Quando consideramos as formas essenciais de oração, pensamos em adoração e ação de graças, confissão e súplica. Aprender a praticar esses três tipos de oração em meio ao sofrimento e a respeito dele é tão crítico quanto o crescimento espiritual e para a sobrevivência, que deveria ser considerado uma habilidade espiritual por si só. A maioria de nós, durante o sofrimento, cessa de orar ou tão somente apresenta um breve pedido de ajuda. Aqui o salmista quase grita sua dor, frustração e mesmo raiva para com Deus, mas o fato significativo é que ele o faz diante de Deus, processando sua dor em oração contínua. Deus nos compreende tão bem que permite até encoraja que nos acheguemos a Ele com um coração sincero em nossa fraqueza. Os relatos da história de Israel, narrados nos livros dos Reis e Crônicas, percebemos quantas vezes o povo de Deus foi derrotado pelos inimigos, porque o Senhor não os acompanhou em suas batalhas. A raiz disso, especialmente naquele período, era o pecado de idolatria, não de indivíduos em particular, mas de toda a nação. Inúmeras derrotas se sucederam sem que o povo se voltasse ao seu Deus e se arrependesse cabalmente, apesar de breves momentos de contrição e busca pelo Senhor, como os promovidos pelos reis Uzias, Ezequiel e Josias. A derrocada espiritual do povo culminou em contínua derrota militar e política, até que, por fim, Israel caiu diante da Assíria e Judá diante da Babilônia, com os consequentes exílios. É desejável orar e perguntar ao Senhor qual a vontade dele, antes de qualquer decisão. Peça ao Senhor com coragem para frustrar os seus planos que não estejam de acordo com os projetos dele, porque muito pior que o fracasso é ter sucesso em algo que Deus não aprova. Se Ele estiver com você, as maiores adversidades produzirão apenas glória. Se você estiver sozinho, até mesmo a vitória terá sabor amargo. Confie no Senhor e sempre se dedique à oração. Oração. Senhor, eu te louvo por seres um Deus que nos convida a nos aproximar em humildade, mas também em sinceridade, a ponto de te entregarmos longas listas de queixas e petições. Quão paciente, amoroso e cuidadoso és para com todos os teus filhos. Agradeço pelo convite para aliviar-me de todos os meus fardos, sem a necessidade de dizer tudo da maneira certa. Amém. Este devocional é uma adaptação de Os Cânticos de Jesus, de Timothy e Kate Keller, da editora Vida Nova, com notas adicionais da nossa equipe. Todas as leituras e citações estão na Almeida Século XXI. Siga o Caminho Diário nas redes sociais e compartilhe esta palavra.